Boa tarde, vocês que nos acompanham através do portal NH1 e que já está com o link já da Liberdade Web TV. Hoje estamos, primeiramente boa tarde, hoje estamos aqui para entrevistar o Carlos Roberto, também conhecido como Carlos da UMES. Vocês podem nos fazer perguntas através do WhatsApp e podem enviar essas perguntas que no final da entrevista a gente vai poder fazê-las. De início, gostaria que o Carlos fizesse uma breve introdução sobre quem ele é e que desse aí um primeiro passo nesse início dessa entrevista. A sociedade já me conhece, né? Sou conhecido como Carlos Roberto da Silva, como também conhecido como Carlos da UMES. Sou filho natural de União dos Palmares, sou filho de um homem simples, humilde, pedreiro, sou filho de uma doméstica, todos filhos daqui dessa terra, venho há 39 anos nesta cidade, onde nasci, me criei e aqui eu casei, tenho 2 filhos e agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por existir e amar tanto esta terra, essa cidade. Carlos, hoje é difícil iniciar uma conversa igual os outros 2 entrevistados anteriores, comecei com elas. E é difícil hoje começarmos uma conversa e não tratarmos do impeachment da nossa presidente, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. É um golpe, é uma jurisdição democrática que está ocorrendo. O que é que você acha? Vejo que, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal acatou, determinou as regras para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e consta na lei federal, eu acho que não se pode se considerar como golpe. É preciso se averiguar, é preciso se constatar se realmente ela cometeu as pedaladas e se ela deixou de cumprir com a legislação do país. Não é golpe, então, para você? Acredito e tenho convicção de que não é golpe. Você tem um pulso, até em referência à sua participação na política palmarina, um pulso que traz um teor um pouco militante. Então, esse teor militante, às vezes, dá uma certa aparência de que é a favor de um governo igual esse governo do PT, um governo do qual tenta monopolizar as ideias e monopolizar o contexto de intelectualidade no Brasil, assim como as questões centralizadas em referência política. Imaginei que você fosse a favor do golpe. Não, eu geralmente eu avalio muito, as coisas e acredito que diante das avaliações feitas por mim, eu, enquanto ser humano, estou preparado para errar, posso até errar, e estou preparado para acertar, E o ser humano, ele é capaz de errar e acertar, lógico, mas eu não sou a favor de uma situação de um país que encontra-se no fundo do poço. Um país que a quantidade de empregados está acima de 10 milhões nesse país. A economia do país totalmente acabou. O país perdeu a credibilidade no país como internacional. De um país que os representantes do Poder Executivo vêm cada dia demonstrando à sociedade o incentivo de ser criado uma intervenção, posso dizer, desse país. Porque eu estava vendo agora, alguns minutos atrás, o incentivo do ex-presidente na questão dos movimentos sociais.
dizendo que se o Temer assumir, ele não vai dar trégua. É isso do que eu comento dessa centralização de poder, né? E é daí que de advém os sistemas totalitários, né? Talvez não por uma posição de direita, mas por uma posição contra esses sistemas, é que às vezes aparenta, através de algumas opiniões, de que você é contra ao PT, contra o sistema de esquerda. Mas, ao meu ver, somos contra um sistema que tende a esse autoritarismo. Você vê União dos Palmares com esse problema que temos hoje, onde temos um poder, um governo atual que está com um vice-candidato, né, com um vice-prefeito, hoje com o prefeito Beto Bahia afastado, algo um pouquinho parecido? Sim, isso não tenho dúvida. Né? A democracia de União dos Palmares é a mesma democracia do país. É a mesma que rege na lei federal. Né? Então, com as mesmas falhas jurídicas também? Não. Eu acredito que União dos Palmares vem passando por uma situação até mais. Entendeu? Apesar de que a estabilidade vem acontecendo igual. Mas as ações comprovadas, hoje comprovada pelos governantes, pelas pessoas que o fiscalizam a lei, né, está sendo mais demonstrada hoje em União do que próprio no Brasil. Porque a Dilma Rousseff está sendo acusada de 2 itens apenas, pedaladas e os decretos. Né? E o nosso Palmares está numa situação de 2013 para cá, uma situação degradante, uma situação de caótica, entendeu? Uma situação que jamais vista nesse município. 2013 aliás, é uma data que há uma ruptura, em referência principalmente ao movimento do qual você participa e foi um dos, vamos colocar assim, um dos ativistas na criação da formação desse movimento, que é o movimento O Povo Elege, o Povo Tira. Qual a motivação desse movimento? É verdade. E posso dizer à sociedade que não me arrependo de uma vírgula. De uma vírgula, quando se trata do movimento. Cometi erros? Sim, lógico. Cometi vários acertos? Também. Agora, eu não tiro uma vírgula daquilo que eu defendi, da tese que eu tomei a decisão com o grupo de defender, né? As denúncias que foram feitas contra a má gestão, não foi contra a pessoa do gestor, mas contra a gestão, faria novamente, se fosse preciso, ou se for preciso, porque eu não estou aqui pensando no Carlos, nem no prefeito, a pessoa dele. Eu estou pensando e penso na sociedade como toda. Carlos, a formação do movimento foi em dezembro de 2013. Tínhamos um ano desde o início da posse do prefeito afastado Beto Bahia. Tinha substância, vamos dizer assim, provas substanciais de supostas evidências até de fraudes, de licitações, de problemas no governo do prefeito afastado Beto Bahia? Sim. Veja bem, todas as denúncias formuladas ao Poder Legislativo para a criação da SEI, né, de qual naquele momento apenas 2 vereadores foi quem se dispôs a criar a SEI, que foi o Paulo César e o Paulo Cavalcante. Então, quando se receberam, quando a sua totalidade decidiram receber a denúncia e criar a SEI, todas as apurações dos fatos foram feitas pela Câmara, como também pelo Ministério Público Federal. Então, todos os fatos ele se encontram nesses 2 poderes. Encontra-se na Câmara, que até então não conseguiram... Você colocou a SEI. A SEI ela foi formada, então, após como influência do movimento. Correto. Então, tem uma formação
por volta de fevereiro, março, da SEI. O movimento foi criado no dia 16 de dezembro de 2013. A SEI foi criada no dia 17 de fevereiro de 2014 e foi convalidada no dia 14 de março de 2014. Sim. No caso, então, essa influência da formação da SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, ela já tinha como influência, no caso, as denúncias do movimento, é isso? Exatamente. Tudo que a Câmara fez, tudo que a Câmara apurou, foi através do movimento O Povo Elege o Povo Tira, que tinha como integrante Carlos, eu, que foi o que criei o movimento, após uma fatalidade ocorrida dentro da minha própria família, né, quando nós fomos tidos, né, como oposição e foi negado o direito constitucional de poder levar a criança com pneumonia aguda até a cidade de Maceió, né? E pela própria Secretaria de Saúde na época, em 2013, né? Segundo as informações obtidas pelos funcionários, né? Que a secretária na época negou a ambulância, isso 0h10 já. A secretária Na época era atual, não, era a Carla Tereza, né, na época. Então, diante dessa situação, nós decidimos investigar, né, criar um movimento para investigar o que a secretaria como a secretaria estava agindo, já que não tinha ambulância. Então, para deixar o público atento, o motivo da formação partiu de um impulso primeiramente pessoal, de uma negligência da secretaria em referência a um auxílio obrigatório pelo município e que deu impulso a essas irregularidades que veio a ser descobertas. Foi criado a SEI através de uma influência, através do movimento Povo Elege o Povo Tira, né? E com graves resquícios de que houve realmente tinham como primeiro objetivo a ideia de quebrar todas essas correntes. Houve até nesse período, creio que em março, denúncias de que até o presidente à época da SEI foi até a prefeitura em referência à ocorrência de que estava havendo uma queima de documentação creio que na prefeitura, de alguns documentos que seriam investigados pela SEI e assim também pelo movimento Povo Elege o Povo Tira. Como visualiza essa queima de arquivos, se a gente pode falar assim? Você participou dessas investigações para verificar essa documentação? De que se tratava essa documentação que foi queimada nesse período? Sim, nós fomos comunicados, né, que um cidadão que até o momento encontra-se desconhecido, né, que estavam queimando o documento no lixão. E nós fomos até lá. Quando chegou lá, o responsável pelo lixo foi até o local, nos mostrou, e nós, consequentemente, viemos até a delegacia, prestamos a queixa à delegacia, fizemos o BO dos fatos ocorridos, né, e informamos, naquela época, o Ministério Público, para que ele tomasse as devidas providências. Aí, diante dessa situação e de outras que a própria Câmara já tinha solicitado do Poder Executivo documentos e não tinha tido êxito, então a Câmara, juntamente com a parceria do movimento, né, adentraram com a ação de busca e apreensão de documentos, que é onde eles fizeram as apurações. Então, aonde você me fez a pergunta? Diante de tudo isso, todas as documentações e todas as denúncias encontram-se na Justiça Federal, através do Ministério Público, e na Justiça Estadual, para, consequentemente, fazer cumprir a lei. Então, eu não posso aqui, diante da sociedade, dizer que tem culpa, até porque eu não tenho poder de justiça para dizer quem é culpado ou deixou de ser culpado, né? Agora, o nosso papel enquanto sociedade, nós fizemos
corretamente. Nós fizemos a denúncia, nós informamos, encaminhamos aos órgãos competentes para a apuração dos fatos, né? Nós pedimos providências urgentes para que possa, e consequentemente, as pessoas que deverem ser penalizadas. O próprio Beto, num período, isso em 2014, após esses inquéritos abertos pela SEI, pelo Movimento Povo Elege Povo Tira, ele entrou com uma ação na justiça informando que havia uma perseguição política, que não havia nenhum fundamento em todas essas afirmações, tanto da SEI como do Movimento Povo Elege Povo Tira. O movimento, então, não tinha uma visão partidária, ou seja, não havia um interesse por trás de algum político que pudesse ver na saída de Beto e assim do seu vice-prefeito um interesse que pudesse, um interesse, vamos dizer assim, partidário com esse movimento. É verdade, até mesmo, não existia mesmo. Até mesmo com a SEI. Não existia mesmo, né? Houve vários boatos que era fulano, que era Beltano, enfim. Eu tenho certeza e tenho que deixar claro para a sociedade. Não haveria nenhuma intervenção de político nenhum. Agora, a gente enquanto integrante, cada um tem o seu lado político, lógico. Agora, as decisões eram tomadas com base naquilo que nós constatávamos. Que no nosso entender, existia indícios de irregularidades. Então, nós tínhamos orientação de jurídico, né, de advogados, que pedia para que nós se encaminhasse aos órgãos competentes para a apuração dos fatos, que era a Câmara de Vereadores, que é o órgão fiscalizador do Poder Executivo, como o Ministério Público Federal e Estadual. Então, até então, nós ainda aguardamos posição desses dois órgãos. Hoje não dá, ou seja, de todas as denúncias não há ainda uma resposta, isso através do Poder Judiciário, se são reais ou não, é isso que você quer dizer? Verdade. Nós aguardamos até hoje, né, a posição do Ministério Público, seja ele estadual ou federal, né? Mas adiante, eu acredito, tenho certeza, tenho quase convicção de que a Justiça ainda vai apurar muitas coisas. Porque há ainda situações que foram denunciadas há poucos dias, né, que vai constatar realmente que houve desvio de finalidade quando se trata de apuração contra o ex-prefeito do município. Eu já disse e repito, quando a pessoa dele, eu não estou aqui para defender nem Beto e nem Beto nem Eduardo. Estou aqui para defender a sociedade, porque eu sou da sociedade e para essa sociedade tem os seus direitos garantidos. Quem dever que pague. Você tem uma imagem, Carlos, uma imagem de ou ame-me, né, ou me odeie, né? E que nesse antagonismo em referência a você, há um peso, talvez, em referência até a sua escolha com Beto para a secretaria. Então, você fez, como você acabou de informar, que não há nada pessoal nessas investigações, em referência à sua investigação, mas é um contexto social, de uma melhoria para o bem comum, que até essa é o conceito de política que vem lá desde Aristóteles. Mas, para a sociedade, você fazer essas denúncias e após um período denunciar em rádios e procurando através de impulsos, através do Ministério Público e outros meios judiciários, tomar um partido em referência a uma posição como secretariado, como você se sentiu? Como você visualiza essa aceitação a partir da sociedade? Veja bem, eu não me arrependo de ter assumido o cargo de secretário do prefeito da Bahia. Como disse aqui anteriormente, eu não sou contra a pessoa Beto, eu não sou contra a pessoa Eduardo. Qualquer um
que achar que eu tenho capacidade de assumir qualquer cargo público neste município e que eu possa contribuir para o desenvolvimento sustentável de qualquer área, para o bem da sociedade, eu estou à disposição. O convite feito pelo Beto e pelo Adelino, né, pelo Beto e pelo Adelino, para assumir a Secretaria de Turismo, primeiro, porque ele entendeu que eu tinha capacidade de desenvolver um projeto para o bem de União. Como eu fiz ao assumir a secretaria, procurei todos os órgãos que pudessem ajudar a União e nós já estávamos com várias coisas encaminhadas. Quando o Beto me convidou, eu disse ao Beto, se for em troca de algo, ou que eu fique calado, ou que retire algo contra quem existe a você, pode renegar, pode tirar o meu nome da sua lista. E pode acreditar, o Beto não me fez exigência nenhuma. O Beto me dizia o seguinte, quero que você trabalhe para o bem de União. Esse foi a palavra do Beto. Então, comecei a trabalhar, comecei a fazer reunião com o pessoal da Fundação Palmares, Secretaria Estadual de Turismo, juntei a equipe que até hoje estão sem receber para poder fazer esse trabalho, mas infelizmente foram poucos dias. E quero dizer à sociedade que não me arrependi, não irei me arrepender, faria tudo de novo para o bem de União. Não para o bem do Beto, não para o bem do Eduardo Prefeito, e nem para o meu bem, mas para um bem coletivo, para a sociedade. Aliás, a sua escolha para secretariado foi, eu acho que uma das mais negativas do novo secretariado após o retorno de Beto. A sua aceitação não foi muito boa através da sociedade. Talvez até em referência até não ter alguma resposta, isso eu estou falando de uma visão ampla, de que talvez a sociedade observe isso, em relação de que não tivemos nenhuma resposta através da SEI, não tivemos nenhuma resposta através do movimento O Povo Elege, o Povo Tira. Teve um período de 3 anos onde Beto teve uma das maiores rejeições de todos os prefeitos de União dos Palmares, e onde tem você, após essas denúncias, participando do governo que você criticou. Então, observa-se isso de um lado até político, é completamente negativo em relação que parece que vai de uma certa contrariedade de ideias. Mas você vê... Não, mas o Tiago, eu não vejo contrariar as minhas ideias e minhas ideologias. Eu vejo o seguinte, o Beto, ele errou, todo mundo sabe disso. Ninguém deve cobrir o céu com a peneira. O Beto errou. Agora, o Beto errou tentando acertar. O Beto, ele nunca falou daqueles que pudesse amanhã estar no seu governo. Aqueles que eu criticava, aquele que eles criticavam. O Beto nunca chegou para dizer que fulano fosse ruim, que fulano não presta, e que amanhã fulano fosse convidado e fosse visto na sociedade como o principal articulador do governo dele. É diferente. Então, quem deve julgar quem é errado ou quem está certo, não é o movimento. Porque o movimento já teve a sua participação. Qual é a dela? Entregar as denúncias para que os poderes pudessem averiguar e, no final, condenar perante a lei aqueles que dever. Se o Beto dever, que Beto que pague. Claro. Então, mas só que o movimento terminou. Nós temos hoje quantidade de denúncias que enviaram para a gente. Mas nós estamos avaliando, estamos imaginando, estamos vendo a possibilidade, estamos vendo judicialmente como é os caminhos, se nós podemos encaminhar isso aos competentes ou não. Então, você quer dizer que o movimento ainda está ativo? Está sim. Não está ativo porque a decisão do movimento não é Carlos, não. Quero deixar claro. A decisão do movimento é formada por Carlos, Arnaldo, Alexander Campos, John Franklin, Pedro Alves, Pedro da creche, Jéssica e várias outras pessoas, que o Dr. Christian Medeiro, são várias pessoas que
participa desse movimento. Como anda a SEI? Hoje que... A SEI morreu. A SEI morreu. A SEI, quero deixar claro, a SEI morreu. A SEI está morta dentro de um caixão, fecharam a porta do caixão e lacraram. Então a SEI foi simplesmente colocada para o meu interesse. Não quero dizer aqui que foi todos que estavam lá, não. Todos. Mas alguns que participaram e que representam o povo, criaram SEI para o interesse. Enquanto o interesse estava diante dos seus olhos e estava próximo a chegar aos seus interesses, estava tudo bem. Após isso, morreu, calou e ninguém viu mais nada, porque eu vi agora há poucos dias, Thiago, pessoas apresentou na Câmara documentos de representações contra alguns atos cometidos. Sim, e agora começou. Era até sobre isso, a minha outra pergunta, Carlos, tivemos a SEI que foi criado, como você falou, com uma influência do movimento Povo Elege, Povo Tira. Isso já em 2014. Não tivemos ainda respostas necessárias para a sociedade. Como você também colocou, tem um processo jurídico do qual estamos em aguardo para maiores respostas. O movimento Povo Elege, Povo Tira continua, aliás, com maiores recebimentos de denúncias com o atual governo, e que tivemos recentemente, aliás, um dos nossos entrevistados, o Edemir, foi uma das pessoas que deu um impulso para algumas dessas denúncias, em altos salários no SAI, em valores exorbitantes de salário na CEMED, com uma grande quantidade de contratos desnecessários em algumas faixas, como também problemas na saúde. E que, ao mesmo tempo, a SEI, como você falou que já está morta, negaram, com a entrada desses pedidos de denúncia, foi dissolvida na Câmara Municipal, né? As pessoas que deveriam executar essa fiscalização no Poder Executivo e que não colocaram para frente essas investigações. O movimento, né, o seu movimento, né, que eu posso citar assim, não poderia ampliar, pressionar para que pudesse pegar essas denúncias recentes, né, para que a gente pudesse ter uma resposta em referência ao atual governo e em referência até mesmo a essas denúncias que são gravíssimas. E até denúncias que os opositores faziam, na época eram de oposição, faziam e que tinha a SEI como um imbróglio de que pudesse ser resolvida alguma coisa. Veja bem, isso é que nós estamos avaliando. Por quê? Primeiro, por quê? Queremos saber se há alguma brecha no regimento interno da Câmara, ou se a própria Justiça pode determinar que a Câmara forme a sua comissão. Porque agora há poucos dias eu soube que um membro da comissão renunciou, os outros acompanharam, consequentemente, e renunciaram também. Essas foram informações que eu obtive. Né? Então, eu vou nos colocar uma interrogação. Por quê? Renunciaram no momento que o Edemir entrou com uma representação, no momento que o Beto entrou com uma representação contra o atual prefeito. Como também o atual prefeito entrou com uma representação contra o Beto, e vice-versa. Né? Então, nós precisamos avaliar bem, né? Porque eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra nem o Eduardo prefeito, e nem nada contra o Beto Bahia prefeito. O que eu tenho contra é a má gestão, a forma de trabalhar, de desenvolver a União dos Palmares, porque foi aqui que eu nasci, e foi aqui que eu me criei, e é aqui que eu resido. Então eu tenho preocupação com a minha terra. Eles, enquanto gestores, passam, e nós permanecemos, enquanto sociedade. E é desta forma que nós precisamos ser vistos, enquanto sociedade, para que a sociedade desenvolva
Porque eu tive observando, Tiago, em algumas ruas, nós só vê placa de venda nas portas. As pessoas reclamando que está desempregado. Dinheiro a prefeitura não tem. Né? E a quantidade de funcionários que existe na prefeitura hoje é um absurdo. Entendeu? Então, e os funcionários que deixaram de receber dezembro, está sem receber, e fevereiro está sem receber. Por que está sem receber? Quer dizer, é porque eu não estive ao lado do atual prefeito? Ou talvez não estive do lado do outro prefeito? As pessoas que trabalharam para Beto e para Eduardo foi para o gestor e para o município. Não foi para a pessoa dele. Então, eu só não aceito isso. Mas, deixando claro, são dois gestores que estão passando momentos difíceis, mas são dois homens de bem. Enquanto pessoa, dono de bem. Agora tem os seus erros da situação pública que eu não aceito. Nessa relação, até como você visualiza, tivemos, claro, uma possibilidade de uma abrangência de um período político muito maior do Beto do que com o atual governo. Você visualiza uma diferença, mesmo com um período tão curto, para um período um pouquinho mais de visibilidade em referência aos serviços essenciais que a população deveria obter para a gestão atual? Você vê alguma diferença após entrar a oposição após entrar no governo está tendo os mesmos vícios do passado e de que tanto criticou? Veja bem, pela quantidade de documentos, cópia de documentos que eu já recebi, né, eu vejo situação muito gravíssima. E é preciso que o Ministério Público possa tomar as devidas providências de imediato. Por isso que nós estamos juntando, já temos o nosso jurídico que está preparando, né, alguns pontos, e é preciso ver se há essa possibilidade de se entrar já com uma ação na justiça ou não. Se vale a pena ou não. Porque a sociedade não tem ainda a cultura de ir para a rua reivindicar os seus direitos. A sociedade ainda tem a cultura de permanecer calado em sua residência. E que deve ser respeitada sim. Porque ninguém nessa história de união tiveram a coragem, dentro do meu conhecimento, de fazer o que nós fizemos. Eu, não. Nós, todos os integrantes do movimento, de ter a coragem de bater como eu passei momentos difíceis da minha vida. Inclusive, existe processo hoje rolando na justiça de ameaças que fizeram contra mim e contra outros integrantes. E que todos os nomes estão citados lá e que estão sendo investigados, né, para que seja, no final, tomada devidas providências. Você se arrepende? Assim, se você pudesse voltar ao passado, 2013, dezembro, você se arrependeria de ter formado esse movimento em relação até mesmo dos processos que vocês respondem, até a um processo em referência de calúnia, difamação, com vocês e os outros membros do movimento? Há algum pesar na formação do movimento, Carlos? Me arrepender de criar movimento, não. Eu me arrependo de criar movimento, até porque eu criaria 10 vezes se eu preciso. Já como eu disse, é para a sociedade, defender os interesses da sociedade, não é interesse de Carlos, e nem dos prefeitos, e nem do vereador. Em referência ao processo do doutor Otávio, um homem ilibado, um homem de bem, um homem que merece todo o respeito da sociedade, estamos tramitando o processo de calúnia e difamação de uma coisa que nunca existiu. Esse movimento nunca expressou de forma que invés denigrir a imagem nem do desembarcador e nem de qualquer pessoa. Né? Agora, existem fatos que vai ser esclarecido na primeira audiência que existia agora. Porque Carlos foi apenas orientado para assinar o documento. Mas também foi feito,
nós sabemos onde foi feito, e quem foi que interessou fazer o documento, quem o orientou a fazer o documento. Então, a justiça, na primeira audiência agora, nós vamos informar o juiz quem foi que nos orientou a fazer o dossiê. E o dossiê, daquela forma feito, entregou o Carlos, e o Carlos assinou enquanto movimento, porque o Carlos não é técnico, o Carlos não é jurídico. Eu não sou advogado, eu tenho todos os meus defeitos. Agora, nunca passaria por minha cabeça de denigrir uma imagem do desembargador e nem de qualquer outra pessoa. Não só porque é desembargador, não. É de qualquer outra pessoa. Porque as pessoas que me criticam, Tiago, é porque não me conhecem. As pessoas que me conhecem sabem muito bem como eu sou. Não maltrato ninguém. Nunca fui a uma delegacia para chegar lá com fofoca, nem por qualquer outra situação. Nunca fui a delegacia por querer denigrir a imagem de qualquer pessoa. Porque tem todos os secretariados hoje do Eduardo com do Beto. Conheço todos eles. Tenho uma certa amizade direta e indiretamente com eles. Respeito todos eles. Agora, a partir do momento que eu deixar de cumprir com aquilo que a lei nos determina, que nos dá o direito de eu ter, durante a minha vida, que é uma saúde de qualidade, é uma educação de qualidade, o esporte, o lazer, entendeu? Tudo aquilo é garantido constitucionalmente, eu vou reivindicar sim. Eu vou pedir providência, vou pedir que eu tenha aquele direito. Isso é um direito meu, garantido. Você comentou desembargador. Tivemos, desde outubro, até recentemente, um imbróglio jurídico de saída do prefeito, entrando no vice, saindo e entrando no vice-prefeito. E que, nesse imbróglio, no TJ, no qual teve como principais protagonistas os desembargadores, vimos calamidades de ambas as partes em referência vamos dizer assim, a uma manutenção de um poder, o que parecia que não era algo, enfim, dentro de uma legalidade, assim, vamos dizer. As formas de como foi feito todo esse processo foram formas que para a sociedade mesmo foram esquisitas, né? Há possibilidade hoje, tendo um movimento desse voltado para um cunho mais social, de uma resposta, como você coloca, não partidária, de confiarmos nesse nosso campo jurídico, principalmente aqui, a gente está vendo no campo nacional, né, mas mais estreito aqui, pensando mais fechado em Alagoas, tem como a gente confiar? Você montou um movimento do qual tinha uma visão de uma melhora, de respostas para a sociedade. Até agora não obtemos isso já há 3 anos, há 4 anos. Essa morosidade não é um desses motivos até de perder um pouco a esperança? Veja bem, tem hora, né, tem algumas horas, alguns momentos da vida que nós ficamos tristes, né, ficamos decepcionados com a situação, com algumas situações de alguns poderes nesse país, inclusive do Poder Judiciário. Agora eu quero deixar claro que nós não podemos perder a esperança. A justiça tarda, mas não falha, né? Como, por exemplo, a questão do desembargador Otávio Praxedes. Está caminhando, mas eu quero deixar claro aqui, mais uma vez, quer dizer que a justiça está tardando para finalizar esse processo. Mas ela vai finalizar com a certeza de que Carlos Daumes, de que os demais integrantes do movimento e de que aqueles vereadores que lá esteve denunciados não tem nada a ver com esta situação deste dossiê. Mas também eu quero dizer que as pessoas que o incentivaram a fazer e o que fizeram e trouxeram pronto, também tenho certeza que não tiveram a intenção de denigrir a imagem do embargador. Isso eu tenho certeza. Agora, que eles se mandaram fazer, sim. Que eles fizeram, sim. Isso aí eu não tenho dúvida. Entendeu? Então,
nós vamos ver qual é a resposta futura das pessoas que nós iremos citar nas audiências, na primeira audiência que existia agora. Na primeira audiência, o doutor Rafael, um homem íntegro, muito respeitado, um juiz que é considerado um dos melhores juízes neste estado, vai saber com clareza que Carlos e os integrantes do movimento não tiveram nenhuma intenção e nem fizeram, porque eles são técnicos, de fazer um dossiê daquela forma, de ninguém querer denigrir a imagem de ninguém. Até porque, Tiago, naquele momento, a palavra Praxedes era a mais usada nesse município. Porque a maior denúncia feita pelo movimento veio da Secretaria de Educação. O que encontra-se na Justiça, o maior valor veio da Secretaria de Educação. Aliás, o motivo da primeira saída do Beto é em referência a este processo que vem diretamente da CEMED, não é? Entendeu? Então tem várias denúncias no Ministério Público, tem várias ações populares na Justiça para tomar as leis providências e espero que a Justiça tarde, mas não falhe. Eu tenho uma visão otimista em referência às instituições. Hoje é muito difícil você tratar, se você de ser de direita aqui, de ser de direita no Brasil e até ser de direita de uma vertente conservadora, porque a vertente conservadora ela vai priorizar um contexto de instituição. Então talvez eu acho que visualizo que a maior dificuldade de ser um conservador no Brasil é a fragilidade das nossas instituições, né? A ânsia do poder das nossas instituições, onde enfraquece o contexto real, a sua essência, do que deveria ser essas instituições. Você tem, nesse contexto tem como a gente visualizar, hoje num contexto municipal, essa divisão, é um partido de direita, um partido que tem uma concepção sobre a economia, um partido que tem uma visão de um mais administrador, uma visão mais social. Você visualiza isso em União dos Palmares? Eu não consigo enxergar isso. Até seria importante porque a própria sociedade, através não só dos entes, dos próprios vereadores, elas teriam uma posição de como votar através dos seus partidos, né? É uma coisa totalmente distinta você dizer que é um de direita e votar no partido, por exemplo, do PCdoB, que é um partido que se diz comunista. Então, como você visualiza isso no cenário? Eu não vejo, Tiago, união, mas partido de esquerda. Eu vejo partido e união para a vontade pessoal. Então, eu posso até estar errando, e se eu errar, desculpa, mas não vejo nenhum partido e união com partido de esquerda. Porque todos os partidos participam da gestão atual e de outras gestões que passaram. Aí eu pergunto, qual é o partido e união que está fora do governo? Quando não está no presente, está no futuro. Mas estão. Então não vejo partido diferente. Só quero dizer o seguinte, que existem homens de bem? Existe. Existem mulheres de bem? Existe. Existem pessoas fanáticas na política? Existe. Existem pessoas que não gostam de política? Existe. Agora, enquanto partido, não vejo de esquerda. Eu vejo todo por igual. Hoje, nessa pesquisas em alguns blogs, em alguns sites, informa que temos, para a majoritária daqui de União, 8 candidatos. Como você consegue visualizar dentro dessas escolhas alguém que tenha uma visão administrativa, uma visão que pelo menos abarque um pouco do que é uma administração pública, né? De como é fazer administração pública. Claro, é difícil pensarmos hoje num político do qual não traga um conceito muito egocêntrico, ou até mesmo um conceito de pensar em si mesmo. Mas você visualiza entre esses 8, mais ou menos, aquele que para 2017 pode ser o nosso prefeito, que tende a colocar a União dos Palmares num rumo um pouco mais ascendente do que descendente?
Ó, veja bem como é a situação política do nosso município. Ontem, as pessoas me criticaram, a mim e ao Mário Sérgio, porque nós participamos do governo Beto Bahia. Não foi o governo Beto Bahia que me fez eu sobreviver e permanecer vivo, não. Até porque eu tenho minha sobrevivência independente de política. Agora, nós temos uma radialista também nesse município, que antes matava e morria para o Beto Bahia. E atacava o atual prefeito. E hoje está no governo dele. Por que só o Carlos? Então, aqueles que criticam o Carlos... Isso é estigma. Aqueles que criticam o Carlos é porque não conhecem o Carlos. É porque não tem a coragem de falar, de expressar como o Carlos tem. É aquele que quer estar lá, estar presente, mas tem receio, tem medo de se expressar da forma que deve ser, porque nós somos seres humanos. Nós estamos preparados para cometer erros e estamos preparados para... Estamos prestes a cometer erros e estamos preparados para acertar também quando errarmos na situação de nossa convivência do dia a dia nesse mundo, né? Porque nós deparamos com várias situações, né? Eu não sou aqui professor, eu não sou aqui intelectual, eu tenho meus defeitos, tenho meus erros, tenho minhas qualidades, né? Agora, desafio alguém que um dia disse: Carlos foi desmoralizado perante as autoridades competentes do país. O Carlos será secretário novamente nesse ano? Se o Beto me convidar, estarei lá também. E se o Eduardo também me convidar, achar que eu tenho competência de assumir algum cargo público, eu estarei lá também. Porque eu não vou pelo Eduardo nem pelo Beto, eu vou pelo povo. E se eu tenho capacidade, não tenho que renegar a minha competência. Eu tenho que mostrar à sociedade que eu sou competente. Bem, amigos, este é o Carlos da UMES, um dos precursores do movimento O Povo Elege, O Povo Tira. Agradecemos a sua visibilidade, o seu tempinho que você tirou para nos ver. Essa entrevista, assim como todas, vocês podem ver através do portal NH1 e também o link que através do portal vocês irão diretamente para o Liberdade Web TV. Eu quero agradecer novamente, uma pessoa que eu esqueci muito de agradecer, ao Belarmino, do nosso bunker. Eu não vou falar nazista, mas já falei. E quero indicar um livro, O Espírito das Revoluções, do Oswald Pena, nesse período tão turbulento, político e de tantas coisas ensurdecedoras. É bom um pouquinho de leitura para aliviarmos o espírito. Obrigado. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, porque se não fosse esse homem poderoso, Criador do mundo e da terra, e tudo nessa terra, eu não estaria aqui. Né? Eu não estaria aqui. Quero aqui agradecer e parabenizar ao portal, né, da Liberdade Web, porque foi uma iniciativa muito satisfatória, né, porque você poderá mostrar quem você é, né, se expressar da forma que você deve ser. Né. Quero aqui agradecer, aproveitar agradecendo à pessoa Tiago, ao Belarmino, né, ao Pádua. Né. Quero agradecer aqui aos demais companheiros e amigos, né, ao Dr. Paulo, né, o conhecido Paulão, né, enfim, e quero agradecer todos os integrantes, a todos os integrantes do movimento O Povo Elege, O Povo Tira, porque tiveram a mesma coragem que Carlos teve. E quero dizer, aqueles que não conhecem Carlos, quando passar a conhecer, vai saber quem realmente é o Carlos. Entendeu? Aquele que tem a coragem de falar, de fazer, de decidir aquilo que deseja para o seu bem e da sociedade. Então, eu quero, em primeiro lugar, mandar um forte abraço para toda a sociedade palmarina. Que Deus abençoe a cada um.